Estamos iniciando mais uma temporada do programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com o caratinguense Charles, que também é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Charles, vou tomar a liberdade de chamar, por esse nome, porque além de ser um caratinguense, amigo de Caratinga, é também amigo nosso e a gente fica muito satisfeito em recebê-lo aqui. Para mim é uma honra poder estar ao seu lado aqui hoje, então seja bem-vindo ao nosso programa. Eu é que sou sempre bem-vindo a Caratinga, que é uma cidade maravilhosa, né? E recebe todo mundo muito bem, ainda mais os seus filhos, aqueles que conviveram aqui. É um prazer grande estar na Docno, né? E falar do que a gente vai fazer ou não vai fazer, a gente tem que lembrar primeiro do Charles, né? Todo mundo aqui me conhece por Charles e fora daqui também muitas pessoas me tratam pelo Charles. O Charles vem antes de toda a minha carreira, antes de eu ser desembargador, antes de eu ser juiz, né? E é importante preservar o Charles. É importante que as pessoas saibam que todo mundo tem uma caminhada. E a caminhada é feita de muitos passos. E são esses passos que vão nos levar a uma reta final. E a gente nunca pode esquecer do nosso passado. Seja ele bom, seja ele ruim, né? Mas a gente tem que conviver e enfrentar essa vida que nós tivemos e manter essa tradição nossa, ou essa simplicidade, né? Que as pessoas devem carregar consigo. Charles, como é que foi a sua trajetória acadêmica? Isso é importante a gente destacar, não só a sua pessoa, esse é um papel do nosso programa Direito em Foco, contar um pouco da história do entrevistado, porque a gente sempre pede para ele poder contar não só um pouco da vida pessoal, mas também um pouco da trajetória acadêmica. Aonde se formou, com quem trabalhou, o que era naquele momento da faculdade, o objeto de estudo que lhe parecia ser o melhor, como é que foi o início depois de formado, o concurso público. Conta um pouquinho para nós da sua trajetória. Olha, é uma coisa muito interessante, porque todo mundo vai começar lá atrás e o que a gente deixa mais claro para qualquer pessoa que possa ouvir é que o estudo é a grande saída, o estudo é a chave, não é? Eu venho lá de baixo, de uma família bastante simples, somos 10 filhos. Meu pai era cortador de pano, acredito que todo mundo conhecia aqui, o Sr. Humberto da Casa Baratex, né? E também a minha mãe, que é muito religiosa, ela tem uma ligação direta com o chefe lá, a dona Terezinha, né? Nós moramos na Professor Olinto ali a vida inteira. E eu comecei lá embaixo, eu engraxava um sapato, eu carregava uma marmita, eu capinava um quintal, eu cortava pano junto com meu pai no Natal para ganhar o meu dinheirinho. E com 13 anos eu fui trabalhar no escritório de advocacia. Eu tive a felicidade de trabalhar num grande escritório aqui, que era o escritório do Dr. Geraldo Vigiano. Na época, nós tínhamos duas referências grandes aqui, Dr. Geraldo Vigiano e Dr. Zé Boy de Vasconcelos. Me lembro direitinho que quando eu vou fazer direito, isso já vai há algum tempo, não vou me lembrar quando, mas aí quando eu vou fazer direito, Caratinga tinha 11 advogados. Era um número muito pequeno naquela época, apesar de já haver uma procura, uma demanda, Esse número de 11 advogados, evidentemente, era um número pequeno para Caratinga. Mas eu me lembro direitinho que nós tínhamos aqui 11 advogados, quando eu começo a fazer o curso de Direito. E lembrar também que era uma dificuldade muito grande qualquer pessoa fazer um curso superior, porque você tinha necessidade de ir embora. E Caratinga tem essa grande vantagem. Caratinga é um polo de cultura. Caratinga trouxe para aqui as faculdades e, com isso, não só manteve os filhos na cidade, como trouxe outras pessoas para Caratinga. E Caratinga, para quem não tem essa noção, Caratinga fora daqui é conhecido como produtor de muita cultura, de muitas pessoas que, tendo estudado aqui, conseguiram projeção na vida. Pelo que eu vi do seu currículo, você se formou na Fadivale. Na Fadivale, isso mesmo. 79. Para te dar um parâmetro de ver quanto tempo. Eu sou nascido em 76, você estava começando. Estava começando. Eu estava nascendo. E é um parâmetro interessante, 40 anos, o que 40 muda? anos, E ao se formar, quanto tempo você demorou para poder ser aprovado no concurso para a magistratura de Minas Gerais? Olha bem que coisa interessante, em 76 você estava nascendo, 79 eu entrando, saindo da escola, Você engateando na sua vida para começar os seus desafios, eu começando a engatear no mundo jurídico. A sorte que eu tinha é exatamente o fato de que, aos 13 anos, eu fui trabalhar no escritório de advocacia. E indo trabalhar com um bom advogado, eu tive uma visão diferente do mundo do direito. Então, quando eu vou formar, eu já tinha uma noção bem grande do que é o exercício da profissão do advogado, que é a profissão mais difícil do mundo. Se alguém não sabe disso, pode ter certeza. Se tem uma profissão difícil,
é a profissão do advogado. Né? E aí, na minha época, exigia 5 anos de experiência. Então, eu vou fazer o meu concurso aos 27 anos de idade. Naquela época, em 85, com 27 anos, eu fui, então, o juiz mais jovem do Brasil. Não é? Isso, para mim, foi uma honra muito grande, porque era difícil a gente chegar a um concurso, era difícil a gente chegar a uma meta, e normalmente se chegava lá bem mais velho. Hoje nós temos pessoas chegando mais novas, né? Mas naquela época isso era bastante difícil. Então, eu imagino, esse amigo com quem trabalhei, um irmão, um pai para mim, que é o Vigiano, Geraldo Vigiano, ele vai embora para Belo Horizonte e eu também vou para Belo Horizonte. Né? Aí eu vou advogar em Belo Horizonte e logo em seguida ele faz um concurso e passa, o concurso da magistratura, e fala comigo: ô Carlos, por que você também não experimenta fazer o concurso? Né? E aí eu animei, fiz o concurso e logrei êxito, passei no concurso. Né? Eu tenho até um episódio interessante, né, quando eu estava fazendo o concurso. Eu sempre gostei muito da cátedra, da escola, eu sempre dei aula. Eu sempre adorei, acho que vou adorar a sala de aula. É um espaço que eu não gostaria de parar nunca. Né? Eu acho que o professor não se aposenta. Essa experiência que você vai adquirindo, que você vai somando, ela é fundamental para você transmitir. Sobretudo na área do direito. Né? E eu estava num congresso grande de professores e tinham 2 professores comigo que sabiam que eu estava fazendo o concurso, porque mais ninguém tinha noção que eu estava fazendo o concurso. E eu saí do meio do congresso para ir participar da prova oral. No que eu fui participar da prova oral, um dos meus amigos comunica: ó, o Carlos está no concurso de juiz, ele foi fazer a prova oral, vamos dar uma salva de palmas na hora que ele chegar aqui, que é o nosso juiz. E quando eu volto, eles me ovacionam e eu fico todo sem graça, todo apertado, por quê? Eu não sabia se eu tinha ou não logrado êxito na prova oral. Para minha felicidade, né, e com a proteção divina, eu fui efetivamente aprovado e aquela ovação restou numa homenagem sincera, mas não era o momento da gente revelar, né? Muita gente está fazendo um concurso, prestando um desafio, e a gente guarda aquilo com a gente reservadamente, exatamente porque a gente não sabe qual vai ser o sucesso ou o insucesso dessa proposta. O reconhecimento é tudo, né? O senhor reconheceu aí, né, a importância do Geraldo Vigiano, né, na sua vida. Em 85 você foi aprovado no concurso e eu tive a oportunidade naquele momento de te conhecer. Na porta da loja, você estava passando juntamente... Mas qual loja? A J. Moreira A Móveis. J. Moreira. Juntamente com o Catitu, seu irmão, e o meu pai foi te cumprimentar e me chamou. Eu tinha 9 anos, falou assim: Alexandre, olha aí o Charles. Acabou de formar e agora passou no concurso para juiz de direito. Eu tenho que dizer aqui publicamente, já te disse isso, você foi minha inspiração. Né? A referência do direito na minha vida acabou vindo, né, de você. E hoje a gente tem a oportunidade aqui de fazer isso com mais pessoas, né? Você aqui contando a sua história, a gente, de alguma forma, como professor e advogado, também, né, surgindo, né, outras pessoas, né, outras crianças e jovens poderão, né, ao escutar essa história, né, também se inspirar, né, principalmente numa pessoa como você, que tem uma trajetória, né, muito digna, né, de um momento de destaque. Né? Você não chegou aonde chegou por acaso. Como você bem disse, é fruto de muito estudo e dedicação. Charles, antes da gente, de alguma forma, falar um pouco do direito em si, né, eu vou pedir licença para a gente poder fazer um breve intervalo, para a gente poder voltar no próximo bloco, falando um pouco dessa experiência. Mas, olha, eu preciso fazer um atalho com você importantíssimo, sabe? Você faz uma colocação aqui de que eu fui a inspiração para que você, aos 9 anos, imaginasse que iria estudar direito, não é? A postura de cada pessoa ao longo da vida deve ser uma coisa exemplar. Eu nunca imaginei, eu imaginaria que o menino do J. Moreira, aos 9 anos de idade, me vendo, me olhando e olha, eu quero fazer direito. Né? Quer dizer, então, é importante que ao longo da vida da gente, né, a gente tenha uma postura sempre correta, uma postura digna. Dignidade não faz mal a ninguém, muito ao contrário. Não é? Então, é importante essas posturas da gente, porque a gente nunca sabe de que forma a gente estará ou não influenciando alguém. E quanto melhor for a influência, quanto melhor for esse fruto, evidentemente, mais feliz a gente vai se sentir. Muito bom ouvir isso, né, de você, e eu não tenho dúvida, que você não tenha dúvida, que naquele momento você já era, né, dotado dessa dignidade por conta de toda essa história familiar que você tem. Né? E é um marco, né? A família é um marco na nossa vida e a gente tem que fazer de tudo para poder preservar tudo aquilo de bom que a gente tenha aprendido em algum momento. Né?
Rapidamente nós voltamos. Perfeitamente. Programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo e último bloco do programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com Charles, um caratinguense que é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Charles, primeiro bloco, um pouco da sua história, um pouco daquilo que você, de alguma forma, teve que enfrentar para chegar na condição que você está hoje, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O juiz aprovado naquela época e o juiz que inicia sua carreira, ou o juiz que está atuando na atualidade, a diferença mudou o paradigma? A pergunta é muito boa, né? Quais seriam as diferenças de um magistrado de 30 anos atrás para um magistrado atual, não é? A resposta não é difícil, porque o que mudou completamente é a sociedade, né? O direito vive com os fatos sociais. Todas as tribulações sociais, todas as mudanças sociais, todos os impactos sociais, necessariamente, eles vão passar pelo direito. Naquela época, o que vai mudar, a grande mudança, é que nós não tínhamos essa correria, né? Essa coisa instantânea, esse bloco, que é hoje, né? Parece que nós temos que ser feito, porque os meninos terão que vir com chips. Então, naquela época, a gente não tinha isso. Para se dar um exemplo, né? A gente aqui em Caratinga lia um jornal, 3, 4 dias depois, né? E lia aquela notícia com um prazer imenso. Hoje nós temos uma notícia que, numa fração de segundos, o fato está acontecendo e a internet, a TV está reproduzindo aquilo ao vivo, em loco, né? Eu brinco muito o seguinte, eu não preciso ver filme de guerra. A guerra eu já vejo na televisão, ela acontece toda hora, não é? Então, essa grande mudança social é o grande impacto, o grande desafio do juiz. E você tem que fazer uma grande outra avaliação, que é a mudança do índice populacional, sobretudo urbano, não é? Que nós tínhamos uma população rural muito grande e essa população vai fazendo a migração dela para a cidade e as cidades vão enchendo e, evidentemente, isso vão causar outros problemas, né? E, posteriormente, nós temos a grande descoberta que o Brasil demorou demais a descobrir, que são as relações de consumo. E sim, aí essas relações de consumo, a partir daí, elas vão criar um grande impacto no direito, um grande impacto no judiciário. O outro elemento que vai trazer esse impacto todo vem com os juizados especiais. E aí o cidadão começa a descobrir que ele tem uma forma de buscar o seu direito, uma forma de ser protegido. E aí sim nós temos hoje um volume de ações, né, que passam de 110 milhões de ações. É um volume de ação assim assustador, né? Mas então, a grande modificação que nós temos são essas modificações de costumes, de padrões sociais e essa descoberta do brasileiro que ele tem direito, né? Aliás, o brasileiro precisa aprender que ele tem que brigar pelo direito dele, né? O direito, quando ele é seu, você não deve abrir mão dele. Agora, qual é o lugar de brigar? Aí também a gente vai ver uma mudança fantástica na sociedade brasileira, né? As nossas brigas eram com o porrete, com a faca, né? E a briga passa a ser judicial. A contenda é jurídica. O lugar de se resolver isso, o fórum, o espaço competente, são os fóruns lá perante o juiz. Então, essa foi a grande mudança da nossa sociedade. A gente bem sabe que a maioria dessas demandas, né, que você apontou aí, elas são resolvidas silenciosamente nos tribunais, nas salas, né, de audiências, nos tribunais do júri. Mas agora tem um elemento, né, da publicidade. A gente vê os julgamentos sendo julgados, né, e transmitidos ao vivo no Supremo Tribunal Federal. Nós pudemos ver, ontem, né, no julgamento, né, do processo em que o ex-presidente Lula é réu, uma transmissão ao vivo, né? Essa publicidade, essa exposição dificulta ou é o caminho, né, das decisões que a gente vai, de alguma forma, enfrentar aí no futuro? A primeira coisa que as pessoas têm que saber é que todo julgamento é público, né? É certo que tem segredo de justiça. A lei vai dizer quais são as hipóteses em que as pessoas não podem ter acesso à informação judicial, como são os casos do direito de família, né? Os problemas de família são problemas íntimos e, em razão dessa intimidade, eles são preservados. Então, não tem publicidade nesse ato. Os demais atos todos são atos públicos, né? O juiz está fazendo a audiência, as pessoas podem assistir. No interior, o que a gente tem mais costume de estar assistindo, e sempre teve um público muito grande, é o tribunal do júri. Vai haver um júri na comarca de Patinga, na comarca de Caratinga. Normalmente você tem lá uma centena de pessoas que querem assistir o julgamento, né? Mas nós não tínhamos esse foco
da mídia com essa intensidade, não. O foco da mídia com essa intensidade ao judiciário, ele é uma coisa bem recente, de uns 5 anos para cá, mais ou menos, né? A gente tinha um episódio aqui, outro episódio ali, né? Se você voltar um pouco mais atrás, nós vamos ter um episódio que muda a vida das mulheres, né? Quando o Doc Street comete um assassinato, no primeiro júri ele é absolvido, e há uma manifestação imensa das mulheres, que a honra das mulheres é delas, e não do marido. E aquilo muda completamente o conceito de julgamento, até então, desse sistema machista e arcaico que nós tínhamos. Acho que talvez seja o primeiro grande momento que o judiciário vai aparecer na mídia e aparece pelo tribunal do júri. Não é? Hoje não, hoje a mídia tem um foco muito grande no judiciário, o judiciário sempre foi e será um movimento muito grande de notícias, né? Aproveito até no ponto que você tocou aí, do julgamento do ex-presidente Lula. Olhem bem, quem pode assistir, acredito que o Brasil inteiro parou para assistir, um momento importantíssimo, né? É um momento de firmar a democracia. E ali nós estávamos mostrando que todas as pessoas, sem exceção, não é só o ex-presidente, eles têm o sagrado direito de defesa. Está lá na Constituição. Ninguém pode ser julgado em qualquer processo sem o direito de defesa. Também tem o direito de recurso. E as pessoas perguntam assim, mas ele vai recorrer? Evidentemente que sim. Não é ele, não. É qualquer cidadão tem o direito de recorrer. Então, essa mídia, né? Essa mídia me permite fazer uma outra coisa simples, né? Porque você está falando aí que está entrevistando o desembargador. Aí a pessoa mais simples diz, mas o que é um desembargador? Né? O que faz um desembargador? Né? Olha bem, quando eu falo do juiz de direito, a maioria das pessoas conhece, né? O juiz de direito é a pessoa mais perto que a gente tem de toda a cidade, de toda a comunidade, né? Ele está lá na comarca. Então, o juiz eu sei quem é. Quem é o juiz? Aquela pessoa que decide as ações, as demandas, as diferenças que uma pessoa tem com a outra. Eu comprei um carro, não tinha o dinheiro para pagar, a pessoa precisa receber, ela vai lá no juiz, juiz, olha, manda ele pagar meu carro, porque eu não posso tomar o carro dele. Então, esse juiz já é uma pessoa conhecida. Mas quem é esse desembargador? Né? O desembargador vem lá das histórias do reino, né? Antigamente, quem estudou um pouquinho sabe disso, a decisão que se dava era do rei, o rei é que mandava. Foi ficando muito grande o reinado e falou, olha, eu preciso de alguém resolver isso para mim. Então, lá atrás aparece a figura do desembargador, que é que vai desembaraçar, vai desembolar, vai desembargar. E aí surge essa figura do desembargador, que posteriormente é transportada para os tribunais. Você tem 3 formas de ser desembargador, né? Uma é pela carreira do juiz, né? Concurso público, somente por concurso público. O juiz só tem ingresso por concurso público. Então, todo juiz de direito é concursado. O Ministério Público, que é o promotor de justiça também, é por concurso, e nós temos o 5º constitucional nos tribunais. Então, 1/5 dos tribunais, vamos dizer que o tribunal tenha 100 desembargadores. 20 deles serão do 5º do Ministério Público. Então, tem o juiz concursado, o Ministério Público concursado. E temos o 5º dos advogados, com o notório saber jurídico, e feita a avaliação pessoal dele, então nós teremos mais 20, que são os advogados. Então, nós estamos falando de 1/5 que é do Ministério Público, 1/5 que é do Ministério Público e dos advogados, e os demais são juízes de carreira. Esse desembargador, a visão que nós tivemos clara, no julgamento ontem, bastante mostrado, bastante assistido, ele é o revisor, né, das decisões do juiz. A conclusão que a gente tem, ou a avaliação que a gente tem, é de que 3 cabeças pensam ou decidem melhor do que uma. Como o juiz normalmente, sozinho, dá uma sentença, eu faço um recurso para que os desembargadores façam a avaliação, se aquele juiz acertou ou se aquele juiz errou. Então, os juízes, os desembargadores aqui em Minas, cada estado tem o seu tribunal de justiça, nós fazemos uma avaliação do erro ou do acerto dos juízes do estado de Minas Gerais. Em Minas Gerais, nós somos 130 desembargadores, né? Eu hoje estou na 8ª Câmara Civil, e na 8ª Câmara Civil passam pelas minhas mãos por mês uma média de mais ou menos 1.000 processos. 1.000 processos em 20 dias úteis, um exame de 50 processos dia. É uma coisa que pouca gente vai acreditar, mas o volume de trabalho é um volume excessivo, um volume muito grande. Talvez isso também seja um dos motivos que muitas vezes a gente não entende por que de vez em quando a justiça anda mais lenta. É porque a procura pela justiça é muito grande, né? A justiça tem que achar uma resposta mais rápida, bem mais rápida. Que essa rapidez em responder, né, sobretudo porque ela trata de problemas sociais, né? E o problema social pede uma resposta mais rápida.
Então, eu acredito que a justiça está buscando esse caminho de rapidez, né? E os tribunais também, né? Eu me lembro da minha época, quando eu advogava, a média de um processo no tribunal era de 5 anos. A média hoje no Tribunal de Minas é inferior a 1 ano, né? Por exemplo, do presidente Lula. O julgamento dele foi julgado muito rápido, né? E todos devem ser assim, com essa rapidez, com essa velocidade e transmitindo a certeza que as pessoas podem. Eu quero saber como o desembargador número 1, número 2, número 3, como cada um deles votou. Isso está à disposição de qualquer pessoa, isso tem publicidade, não é? E a pessoa tem acesso a essa informação para saber por que ele foi considerado que ele estava certo ou que ele estava errado. Eu me esqueci de mencionar, né, que além de caratinguense, além de desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Charles também é professor. E fez muito bem, né, em esclarecer, né, o que é o desembargador, né, como é que se chega a tal condição. Eu agradeço e eu tenho certeza que os telespectadores vão agradecer por essa mais uma aula, né, de Sua Excelência. E que bom que foi aqui no nosso programa Direito em Foco. Charles, já caminhando para o fim, infelizmente, né, o nosso tempo acaba sendo curto, mas ao mesmo tempo a gente acaba dando intensidade justamente para poder dar destaque nesse momento. Eu queria muito que você, né, deixasse, né, uma mensagem, né, da expectativa, né, que você tem hoje enquanto desembargador do direito para frente. Né? O que a gente pode esperar do direito, né, daqui para frente? As pessoas, a sociedade, ela vai ter condições de confiar mais, as pessoas vão ter, de alguma forma, um envolvimento maior. Você já apontou esse caminho, mas eu queria que você deixasse essa mensagem para o cidadão de Caratinga, para o cidadão da região, para os alunos, né, da rede DOCO de ensino, que estão espalhados aí por Minas e Espírito Santo. Né? Deixa essa mensagem para nós, né, sobre essa perspectiva do futuro que você tem em relação, né, na sua visão. Olha, eu deixei para o final, realmente, falar da minha mãe Terezinha, né? Que sem ela eu não estaria aqui nunca, meu pai Humberto, meus irmãos, né? A minha Lurdinha, minhas filhas, o meu adorado neto Enzo, né? Isso é o bloco que faz com que a gente movimente, que a gente se desloque para buscar coisas da boa vida, né? E os grandes amigos que eu tenho aqui por Caratinga, espero sempre tê-los e aumentá-los, né? E esse convívio que a gente tem prazeroso com todo mundo. Onde é que o direito da gente vai? Onde começa o direito do outro? Essa regra é a regra elementar do direito e é o básico da sociedade, né? O que nós precisamos hoje, sem exceção? Da tolerância, né? Está faltando tolerância na sociedade, está faltando tolerância nas pessoas, está faltando tolerância aos alunos. É um absurdo a gente assistir aluno agredindo o professor, brigando com o professor, ofendendo o professor. O professor é o jeito que mais se sacrifica ao longo da vida, né? Com um salário, com todo respeito, desse tamaninho, né? Todo mundo sabe que o salário do professor é pequeno, né? Mas a proposta do professor é transmitir aquilo que ele aprendeu, né? E fazer novos alunos, grandes profissionais e novos professores. É um ciclo que tem que renovar. Então, acho que a grande mensagem que tem aqui é para que os alunos sejam bons alunos. Um aluno, para ser bom, gente, sobretudo na área do direito, ele tem que gostar de livro, ele tem que gostar de estudar, né? Eu tive o prazer de ler mais ou menos, né, somente uns 3.000 livros ou 4, em torno de 4.000 livros mais ou menos, poucos, né? Mas a vida da gente também é curta, não é tão grande. Mas a gente consegue ser um profissional na área jurídica quando você passar de 2.000 livros. Aí você vai dizer, opa, começo a ser um profissional. De todas as áreas, uma das áreas mais difíceis é a área do direito, porque o conhecimento é infinito, não há limite nesse conhecimento, né? E vou voltar aqui que a profissão mais difícil é a do advogado, né? É o advogado que representa cada pessoa perante o juiz. E nessa representação que ele faz perante o juiz, ele tem, né, a expectativa de que ele vai ganhar o direito do cliente dele, né? Eu não vou propor uma ação para o meu cliente se eu imaginar que o meu cliente não tenha direito. Então, quando eu proponho uma ação do meu cliente, eu imagino que eu vou ganhar a demanda. Então, o mais difícil é o advogado, porque não depende só dele. Depende muito da fidelidade do cliente, da sinceridade do cliente, né? E o advogado tal qual o padre é um grande confessor, porque ele guarda o segredo absoluto de tudo que ele ouve. Essa proteção ele tem que ter, né? Então, todo mundo que está fazendo um curso hoje, especialmente o curso de Direito, né? O curso de Direito, ele tem outra característica importantíssima, né? Ele é um dos únicos cursos que vai sobreviver com carreiras. As carreiras estão acabando. Por que o curso jurídico vai sobreviver a isso? Todas as carreiras públicas
precisa de alguém da área jurídica. Depende de quem formou no curso de Direito. O delegado, o promotor, o juiz, o procurador, o ministro e tantos outros que nós vamos falar aqui, o professor. Né? Então, essa questão do curso de Direito, ele tem uma relevância muito grande. E se você for lá na Constituição, dentro da Constituição, né, a única profissão que está lá dentro é o advogado, com a importância maior ainda, né? Porque o poder judiciário vem do mundo dos advogados, vem do mundo jurídico. Né? Então, é importantíssimo que as pessoas que fazem direito hoje, que cursam direito, tenham o seu leque de opções e saibam que amanhã ou depois eles podem ser o Ministério Público, que é o promotor, a magistratura, que é o juiz, o desembargador, ele pode estar ocupando qualquer cargo, né? E pode estar no mais difícil dele, que é advogar. Charles, muito obrigado. Além de você contar um pouco da sua história, você acabou dando uma aula aqui nesse programa. A gente fica muito feliz em poder te receber. Eu, em especial, como pessoa, fico muito honrado, né, em poder ver aqui minha fonte inspiradora aqui, né, do direito, eu podendo entrevistar aqui hoje. Levo isso comigo, levo mais isso comigo e tenho certeza que hoje a minha felicidade é muito maior de poder, de alguma forma, compartilhar esse momento com você. Muito obrigado. Né? Esse programa está de portas abertas. Sempre que vier a Caratinga e quiser dar um recado para a cidade, né, conversar um pouco com os amigos, vem aqui que a gente vai estar de portas abertas para poder te receber. Ok? Muito obrigado aí pelo prazer, muito obrigado por ver que a inspiração, né, foi algo extraordinário. Né? Está aqui hoje o entrevistador, o professor, um grande pai de família. Não é? Isso aqui é o mais importante que a gente tem que ver. Né? Então, se eu pude criar essa inspiração, espero poder ter outras inspirações, né? E que sejam tão boas como você. Né? E obrigado aqui por esse espaço, obrigado por esse bate-papo, né? E a Caratinga, o meu grande abraço. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.